Fala pessoal, sou o Cleison, economista, mestre em economia e pesquisador aqui na Fundação Juntos Podemos. E hoje o Economia em Foco vai falar de um tema que mexe diretamente no bolso de todos os brasileiros, a inflação. A inflação prevista para 2025 é de 4,83%. Ou seja, se essa projeção se confirmar, vamos estourar a meta de novo, ainda que... Vamos começar pelo básico. Inflação nada mais é do que a alta generalizada dos preços ao longo do tempo. O dinheiro da gente passa a valer menos. Com R$100 você compra menos coisas hoje do que comprava há um ano. No Brasil de 2025, a situação parece sob controle à primeira vista. Afinal, 4% ou 5% de inflação ao ano nem se comparava aos quase 2.000% ao ano do final dos anos 80. E por que a inflação pesa tanto para os mais pobres? A resposta está no que compõe o orçamento dessas famílias. Itens como alimentação, energia e transportes são responsáveis por uma fatia grande dos gastos de quem tem renda baixa. Mas se a inflação está um pouco acima da meta, será que é porque a economia brasileira está bombando demais, esquentando os preços? A resposta é não exatamente. A expectativa do crescimento do PIB em 2025 é de apenas 2,16%. Isso mesmo, algo em torno de 2%, que podemos chamar de um crescimento moderado. Ou seja, na prática, a gente não tem exatamente um cenário de economia acelerada demais, gerando inflação por excesso de demanda. Não é aquela situação de todo mundo consumindo demais ou grandes filas nas lojas, algo que poderia fazer os preços subirem por pura disputa de oferta e procura. Então por que a inflação não cede de vez para a meta? Aí entram outros fatores, expectativas ou a chamada inflação inercial. A inflação inercial é que ocorre quando há reajustes de preços passados que se carregam para frente, como contratos atrelados à inflação anterior. Olhando para o cenário atual, com crescimento moderado e sem grandes desequilíbrios nas contas externas, não há motivo para pânico cambial. Mas a gente sabe que volatilidade é do jogo. Uma piora nas expectativas e lá se vai o dólar para cima, trazendo junto a famigerada inflação importada. Tá, e diante desse cenário, qual que é o remédio clássico usado no Brasil? Os juros altos. Desde 2021, o Banco Central apertou o passo e elevou a taxa básica de juros, a Selic, para tentar segurar a alta de preços. Mas como exatamente juros altos combatem a inflação? De forma simplificada, encarecendo o crédito e desestimulando o consumo e investimento. Imagina que com juros a 15% ao ano, pegar um empréstimo ou financiar um carro, uma casa fica muito pesado. As prestações sobem, o cartão de crédito rotativo nem se fala, vira uma bola de neve e muita gente simplesmente deixa de consumir certos bens a prazo. Só que é um remédio amargo e com efeitos colaterais. Com os juros nas alturas, o crescimento econômico perde força. Afinal, consumo e investimento produtivo menores significam menos produção, menos contratação. Quem tem mais idade talvez lembre, ou quem é mais novo já deve ter ouvido falar, da inflação da época do pré-plano real. Aquilo sendo inflação fora de controle. Para você ter uma ideia, no final dos anos 80, a inflação anual no Brasil beirou 1.800% e caminhava para patamares ainda mais absurdos. Em março de 90, por exemplo, a taxa de inflação atingiu 81% em apenas um mês. Sim, você não vê errado, preços dobravam em questão de semanas. E era o caos. Salários eram corroídos antes mesmo de o trabalhador conseguir gastar, as prateleiras dos mercados viviam com funcionários remarcando etiquetas várias vezes por dia, e a população perdeu totalmente a referência de valor de coisas. E só em 94, com o Plano Real, é que conseguimos enfim estabilizar a moeda. Mas houve episódios recentes de inflação alta que merecem aqui ser mencionados. Em 2015, por exemplo, a combinação de crise fiscal, disparada do dólar e outros fatores que fez o IPCA fechar o ano em 10,67%, a maior desde o Plano Real até então. Mais recentemente, em 2021, pós-pandemia, a gente teve outro salto, inflação de 10% naquele ano. Foi quando o preço dos combustíveis e dos alimentos explodiu no mundo todo. Foi efeito da retomada econômica global e o problema nas cadeias de suprimento. Então, pessoal, o que dá para concluir desse passeio pelo tema de inflação? Em primeiro lugar, que manter a inflação sob controle é fundamental para a economia e para o dia a dia de cada cidadão. O preço estável significa planejamento, confiança, poder de compra preservado. Quando a inflação sai de linha, quem tem menos recursos é sempre o elo mais fraco. Por isso, proteger os mais vulneráveis num cenário inflacionário é não só uma questão econômica, mas também social. E quais são as ferramentas que a gente tem para isso? A principal delas é a política monetária. A gente já viu, juros altos foram usados para segurar a inflação e deve começar a cair apenas quando houver segurança de que a inflação volta à meta. É preciso também de política fiscal responsável, ou seja, o governo controlar seus gastos. Não sair se endividando demais ou gastando muito além do que arrecada. Além disso, existem medidas focadas diretamente em aliviar o bolso dos mais pobres. Uma delas é a política de renda. O salário mínimo, por exemplo, foi reajustado para R$ 1.518 em 2025, o que representou um aumento de 7,5% acima da inflação do ano anterior. Ou seja, teve ganho real para os trabalhadores de menor renda, ajudando a repor e até aumentar um pouco o poder de compra.
No fim das contas, controlar a inflação é um trabalho coletivo do Banco Central, do governo, das empresas que precisam evitar reajustes abusivos e até de nós, cidadãos, ao cobrarmos responsabilidade dos governantes. Bom, e você que está assistindo, já tinha parado para pensar em como cada ponto percentual de inflação impacta a vida real? Se você curtiu o episódio de hoje, deixa o like, compartilha com quem se interessa por economia e, claro, se inscreve aqui no canal da Fundação Juntos Podemos para continuar acompanhando a Economia em Foco.